Boa noite, todos bem? Estamos felizes por estar aqui mais uma vez. Estamos sentindo ainda as vibrações do Café em Família, né? Que, a minha opinião, foi excelente, né? Uma boa participação do público, um café maravilhoso, né? Também a parte material também estava muito boa e a espiritual também, né? Trabalhamos aí 3 músicas do movimento espírita e que fala muito aos nossos corações, fala muito das nossas atitudes, das nossas atividades, de como ser um bom cristão, né? Ou um bom espírita. Então foi muito legal. Hoje nós vamos trabalhar o tema A Porta Estreita, que está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, onde tem o nome do capítulo é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nós vamos começar justamente pelo texto, né, de Jesus, primeiro, que está em Mateus, onde ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso é o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então Mateus disserta dessa forma as palavras de Jesus, né, sobre a porta estreita e sobre a porta larga, né, a porta da perdição. Então ele diz que na estreita, que é muito pequena, que é a porta da vida, que é apertado, né, o caminho para chegar lá, são poucos os que a encontram, são poucos os que a transpassam. Mas em Lucas, o texto está de uma forma diferente. Ele diz assim: tendo-lhe alguém feito esta pergunta, ou seja, então, para Jesus falar sobre essa questão da porta estreita, alguém perguntou, né? Essa passagem foi feita no Sermão do Monte. Quando Jesus faz o Sermão do Monte, ele deixa diversos ensinamentos, e dentre eles essa questão da porta estreita. Então, tendo-lhes alguém feito essa pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vos eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença e nos instruímos nas nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então aqui já tem um outro sentido, né? Uma outra conotação mais profundo, onde ele diz que o Senhor, né, não conhece essas pessoas. E aí nós começamos a pensar assim: mas será que Jesus iria dizer isso, né? Quando nós procurássemos, ele ia dizer que não sabe de onde nos conhece? Quando nós disséssemos para ele que estivemos com ele na praça pública, quando nós comemos e bebemos com ele, né? Então para a gente, no decorrer, a gente ir entendendo essa parte. E no Evangelho, né, Kardec comenta o item 5, dizendo que larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más. E por quê? O maior número
envereda pelo caminho do mal. Então, já dá a explicação aqui da porta larga, né? E nós começamos a pensar assim, mas por que Jesus fala dessa questão dessa porta, né? O que é uma porta? Temos duas aqui, uma aqui e outra ali, né? A gente, quando passa por uma porta, a gente transpõe de um estado para o outro, né? A gente chega da rua para entrar em casa, a gente está num ambiente e transpõe a porta, entra para o ambiente da porta. Aqui é a mesma coisa, nós viemos da rua, entramos para o ambiente aqui da nossa casa. Então, significa que nós estamos fazendo mudanças, fazendo escolhas, né? E essas escolhas, elas começam desde a preparação reencarnatória. Por quê? Porque nós vivemos um ciclo reencarnatório. Nós não sabemos agora, no momento, em qual reencarnação nós estamos. Se é na 89, ou se é na 100ª, se é na 1000ª, né? Cada um de nós está em um período, mas não sabemos qual. Começamos lá atrás, né? Simples e ignorante, e estamos buscando esse desenvolvimento, buscando nos desenvolver espiritualmente, crescer, evoluir, mas não sabemos o que nós já passamos, né? Nós só sabemos o que nós estamos passando, só a nossa atualidade, mas o nosso passado nós não sabemos, graças a Deus, né? Porque hoje nós somos melhores do que nós fomos ontem. Então, se hoje nós ainda cometemos falhas, cometemos erros, desenganos, e somos melhores do que fomos ontem, então, né, melhor não saber mesmo o nosso passado. Mas nesse ir e vir, sempre há uma preparação. A gente sempre, quando desencarna, né, vai para a espiritualidade, e na espiritualidade a gente continua o nosso tratamento espiritual, nós continuamos a estudar, a participar de grupos, assim como a gente participa aqui na casa, né, dos estudos sistematizados, do estudo avançado, do estudo da palestra pública, do café em família, e a gente desencarna e continua, não para, né? No plano espiritual também temos as colônias, onde a gente vai continuar estudando, vai continuar aprendendo, trabalhando, né? Fazendo algo pelo bem do outro e pelo nosso próprio bem. Mas chega um momento que a gente precisa retornar, né? Que também não existe uma regra geral, porque de vez em quando alguém pergunta para nós, né? Quando a gente fala em reencarnação, aí a pessoa pergunta, de quanto em quanto tempo quanto tempo o espírito leva para retornar? Não tem regra geral. Não adianta a gente falar, ele fica 10 anos desencarnado e reencarna. Vai depender da situação que o espírito chegou na espiritualidade, vai depender de como é a aceitação dele daquilo que ele está passando lá na espiritualidade, vai depender da necessidade dele receber uma nova encarnação para poder ter um prosseguimento na sua evolução, ou vai depender dele reencarnar para ajudar alguém, né? Alguns espíritos que ele precisa ajudar, então ele virá para ser pai, ser mãe, ou para ser irmãos daqueles espíritos. Então isso tudo depende. Nas nossas reuniões mediúnicas, de vez em quando ainda aparecem irmãos que desencarnaram na época da escravidão e que pensam que desencarnou agora. Então já estão aí praticamente 200 anos desencarnados e não retornaram ainda. Então não existe uma regra, mas a gente retorna, né? E nesse retorno a gente
na maioria das vezes, se preparam. A maioria dos espíritos faz uma preparação reencarnatória. Alguns, né, são pegos de surpresa, reencarnam de surpresa, mas nada fora da lei de Deus. É de surpresa, mas ele cai numa família que ele precisa cair e tal. Mas a maioria tem a oportunidade de se organizar para poder reencarnar. Essa organização, né, essa preparação, ela é feita, na maioria das vezes, pelos seus mentores, né, pelos nossos mentores, aqueles que serão os responsáveis por nos ajudarem na nossa vida aqui quando nós estivermos encarnados, em nos aconselhar a caminhar no bem, a não fazer o mal. Então, eles nos ajudam a projetar a nossa nova encarnação. Alguns espíritos já conseguem por si só entender o que precisa, escolher e fazer o seu planejamento, mas muitos de nós vamos necessitar ainda do auxílio desses irmãos. E o que a porta estreita que Jesus fala nesse processo reencarnatório, o que a porta estreita é para nós? Ela é uma oportunidade do nosso progresso espiritual. Porque quando nós estamos nesse processo de organizar o nosso planejamento, a gente tem a oportunidade de observar aquilo que nós fizemos no passado. Né? O que eu disse aqui agora, que a gente melhor não saber das reencarnações passadas, mas no nosso processo reencarnatório, muitas vezes nós temos a oportunidade de saber, de ver através de uma tela, né? Um filme rápido, passado na velocidade 1,5 ou 2, né? Mas a gente tem oportunidade de ver. A gente pensa que essa coisinha que a gente vê aqui no celular, no computador, esses vídeos, são coisas nossas, novas, né? Da espiritualidade já. Há muito tempo os espíritos usam a mentalização e a gente vê a nossa vida lá do século I, né? Outras vidas, através da tecnologia que nós estamos descobrindo agora e ficamos deslumbrados, porque é muito bom, né? Então, nessas oportunidades de reconhecer o que já se passou, a gente se vê também na necessidade de preparar uma boa reencarnação, um bom caminho a ser seguido, a projetar uma vida que vá nos auxiliar no nosso crescimento espiritual. Só que uma vida que vai nos projetar num crescimento espiritual, ela traz algumas dificuldades, né? Ela traz algumas dores, ela traz algumas necessidades. E aí, muitas vezes, na própria preparação, nós já ficamos com medo. Esse medo que a gente tem aqui quando encarnado, né? A gente tem tantos medos, né? Mas a gente tem medo muitas vezes também de reencarnar e assumir aquela postura daquela vida, daquela encarnação que nós projetamos para todos nós. Mas precisamos vencer esse medo. Assim como nós precisamos vencer os medos agora encarnados, né, todo tipo de fobia, todo tipo de medo que nós temos, já lá no nosso processo a gente precisa vencer esse medo também. Nós precisamos vencer esse medo porque nós já entendemos que transpor essa porta estreita que Jesus fala é o caminho para a nossa felicidade. O caminho para a felicidade suprema, né? Superior, é estar com Deus. Então,
nós precisamos rechaçar esse medo. Nada de medo em aceitar a nossa caminhada. Na preparação do nosso estudo, nós tivemos a oportunidade de ver o Jorge Elahá fazer uns comentários de uma mensagem de Buda, e que nós aproveitamos e trouxemos alguma coisa também dessa mensagem, né, que tem muito a ver tem muito a ver não, é sobre a porta estreita, né? Ele fala que o Buda narrou 4 nobres verdades que muito nos interessa, e que a primeira verdade que o Buda descobriu foi que o sofrimento existe. Aí eu já vi que uma opção de gente me olhou assim com a cara assim, né, de espanto, né? Mas nós também sabemos que o sofrimento existe, né? Ele descobriu lá, antes de Cristo, que o sofrimento existia. Então, o que nós precisamos fazer se nós já sabemos que o sofrimento existe? Nós precisamos aprender a lidar, né, com o sofrimento, porque muitas das vezes o sofrimento foi uma escolha nossa lá no nosso planejamento reencarnatório. Então, se nós planejamos, a gente precisa aprender a lidar, precisa levar adiante, né? A gente precisa compreender o porquê do sofrimento, por que estamos sofrendo, né? Então, lidar e compreender. E a gente precisa entender também que a nossa vida, ela não é feita só de coisas maravilhosas. Nós gostaríamos muito que a nossa vida fosse só de coisas maravilhosas. E vai ser, tá? Tenhamos certeza disso, vai ser. Em outras encarnações, né? Porque nós estamos burilando o nosso espírito para que isso aconteça, para que em outras encarnações nós tenhamos uma vida maravilhosa, mas não uma vida maravilhosa como nós pensamos em ter hoje. Porque o que nós entendemos hoje como vida maravilhosa? Nós entendemos os melhores passeios, o carro do ano, os melhores amigos, né? Tudo dando certo para nós, né? Para nós e para nós, ou seja, sempre o egoísmo, né? Sempre a primeira pessoa, e tudo muito maravilhoso. Mas como nós estamos aprendendo nessa nova empreitada, nessa nova caminhada, a nossa vida vai ser maravilhosa, mas vai ser maravilhosa quando nós começarmos a pensar que é maravilhoso para nós, mas é maravilhoso para o André, é maravilhoso para o Alberto, para a Cátia, para a Kênia, para o João, para o Juliano, para a Nádia, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, para todos nós, né? Aí sim, ela vai ser maravilhosa, quando estiver bem para todo mundo, não como agora, quando a gente ainda quer que tudo seja maravilhoso somente para nós. E aí, ele diz que nós vivemos experiências, né, que nos causam sofrimentos. Se a gente fosse relacionar aqui, né, tem muita coisa que nos causa sofrimento, né, muita coisa, mas ele traz 4 coisas que são assim mais fortes, né, mais fortes para nos trazer sofrimento, para causar sofrimento em nós. A primeira que ele fala são as doenças. Doença é um sofrimento, né? É um sofrimento para nós, é um sofrimento para quem está conosco, vivendo e convivendo conosco, né? Mas principalmente para quem está passando pela doença.
principalmente quando é uma doença mais grave, quando é uma doença que ainda não tem assim uma cura, né, projetada. Então, as pessoas que passam por essa situação, que estão num leito de dor, que estão com uma doença que a princípio não tem cura, né, elas sofrem muito. É um sofrimento muito grande. E nós precisamos aprender a conviver com isso, porque hoje são os outros que sofrem com essas doenças, né? Mas amanhã poderemos ser nós. Nós poderemos estar no nosso processo, a gente pode ter escolhido também passar por uma doença, né, que vai nos trazer algum desconforto. E aí nós precisamos já ir nos preparando para, se acontecer, se ela chegar, a gente está preparado na aceitação, né, da doença, na convivência com a doença, né? Precisamos nos preparar. Ele coloca o segundo item como a velhice, que a velhice também, para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, é um sofrimento, né? Por quê? Por causa das dificuldades que aparecem geralmente na idade, né, mais madura que a gente vai alcançando, né? Então, a gente vai tendo dificuldade de locomoção, vai tendo que tomar uma porção de remédio, são coisas que só acontecem quando a gente chega nessa idade mais madura, né? Estou vendo aqui que a maioria aqui já foi jovem, né? Todo mundo entende o que a gente está falando, né? Quando a gente era jovem, a gente subia, corria, e o dia inteiro, chegava no final do dia, estava tranquilo, né? Os mais jovens aí fazem isso, né? Sobe, corre, no final do dia está tranquilo. E a gente que já passou dos 60, no final do dia já não está muito mais tranquilo, né? Carlinho está lá sorrindo, né, Carlinho? Quantas vezes já subiu essas montanhas aí, né, Carlinho? E agora? Né? Então, a gente faz isso, né, quando é mais novo, mas depois, quando a idade vai chegando, já fica mais difícil. Mas que bom que nós aproveitamos bem quando nós éramos mais novos, né? Aproveitar bem a vida, né? Fazendo coisas boas, coisas sadias na nossa encarnação. Ele traz como terceiro sofrimento a pobreza, né? Aquela pobreza mais difícil, né? Aquele pai, aquela mãe que simplesmente trabalha para sustentar os filhos, né? Não tem uma oportunidade de um lazer, não tem uma oportunidade de um aniversário, de uma coisa que possa alegrar mais a família, mas que trabalha somente para se alimentar, para se vestir, né, e para morar. E na maioria das vezes, mal, né? Se alimentar mal, se vestir mal e morar mal, né? A gente vê várias dessas situações aqui no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro a gente vê essas situações. Então são dificuldades que o espírito passa, mas que ele escolheu. Lá atrás ele escolheu a doença, ele escolheu essa dificuldade da pobreza, e a velhice vem como consequência, né, pela quantidade também de anos que a gente escolhe, que vai ter como a nossa etapa reencarnatória. Então é a gente que escolhe, né, viver 60 anos, 80, 94. E algumas vezes a gente faz muita bobagem e escolheu viver
90, mas vai antes da hora, vai com 70, com 80, né? Porque faz bobagem. E por último, ele coloca a morte também como um sofrimento. Para quem já entende a questão da morte, né, é difícil. Nós que já entendemos que vamos desencarnar, que isso é uma fatalidade, a gente vai desencarnar, né, vai para o plano espiritual, para nós já é difícil. Agora imagina para quem não entende e sabe que vai desencarnar, sabe que a morte está chegando, principalmente quando ele se vê numa situação de morte. É um sofrimento muito grande. Da mesma maneira que é um sofrimento quando tem a morte dos nossos entes queridos, principalmente se nós formos apegados à matéria, à pessoa. Porque o que acontece? Nossos entes queridos, na maioria das vezes, nós os amamos. Nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nós os amamos. Mas amar é uma coisa. Agora, se apegar, ser dono, né, é outra coisa. E tem muita gente que é assim, que confunde amor com apego, com dominação. E aí, quando perde, entre aspas, né, quando a pessoa desencarna, é um corte muito grande naquele laço que existia. Então vem o sofrimento, e é um sofrimento que muitas vezes perdura por muito tempo. A pessoa fica sofrendo por anos e anos pela passagem do seu ente querido. Mas por quê? Porque ainda não entendeu que a morte é uma coisa natural. Da mesma maneira que a gente um dia nasce, um dia também a gente precisa desencarnar, né? E da mesma forma que a gente sente quando desencarna alguém, algum familiar, alguém muito próximo a nós, alguém muito querido, quando a gente vai reencarnar também, aqueles irmãos que ficam lá, né, ficam com saudade de quem vem. Mas como nós falamos lá no início, é um ciclo. Ora nós estamos aqui, ora nós estamos lá, sempre juntos, formando uma família maior, né? Porque a cada encarnação a gente vai tendo contato com outras pessoas, outros espíritos, formando novas amizades, formando novas parcerias e crescendo espiritualmente, né? Então, nessas quatro, o sofrimento é maior quando está tudo junto, né? Quando tem doença, quando tem pobreza, quando chega a velhice, se tiver tudo junto, é mais sofrimento. Mas é um sofrimento que a gente viu a necessidade de passar, sentiu a necessidade de passar, e por isso escolhemos. Ele traz como segunda verdade a causa, né, desses sofrimentos, a causa de por que causa tanto sofrimento na nossa vida. Existe uma causa. Nós espíritas já entendemos, né, essa questão de causa e efeito, né, que tudo que nos acontece é efeito de alguma coisa que nós praticamos em algum momento, em alguma vida, né? Mas as pessoas que não conhecem, né, que não têm ainda o conhecimento espiritual, elas padecem muito, elas sofrem muito por não saber que fez essa escolha, que foi projetado por ela mesma ou pelos seus tutores, que ela passasse por isso, né? E por isso
que a maioria sai pela porta larga. A porta, né, segundo a fala aqui do Evangelho, a porta da perdição, porque é muito mais fácil a gente aproveitar os prazeres do mundo, as coisas que o mundo nos traz, do que a gente enveredar pelo caminho do bem, a gente praticar o bem, o amor, a caridade, a gente tirar um tempo na semana, um dia na semana, 2, 3, 4, para estar praticando os ensinamentos de Jesus, né? É mais difícil. A gente tira por nós mesmos. Se alguém chegar, né, e convidar, vamos ver um show, vamos ver isso, aquilo, né? A gente logo se anima. Vamos no encontro na CEP, né? Vamos na CEP, Confraternização Espírita Petropolitana, dia 26 de outubro, de 9 às 13 horas na UMEP. Domingo não vai dar não, domingo é dia de eu ficar com a família, que não sei o que tem que fazer inscrição, né? Domingo, dia 26 de outubro, vamos no Maracanã ver Flamengo e quem? Não sei, também não sei. Vamos. Aí para ir no Maracanã ver Flamengo não sei quem, a gente tem que pagar a van, tem que pagar a entrada, tem que entrar naquele tumulto todo, né? Mas vamos. A gente decide mais rápido, né? Quantas inscrições nós temos da CEP? 33. Começou domingo passado, né? Então, temos 33 inscrições que foi aberta agora no domingo passado. Nós pretendemos chegar aos 200, né? É o nosso objetivo, chegar aos 200 inscritos, né? Mas as inscrições vão até o dia 22, então tem que correr para se inscrever, e é de graça, tá? É 0,800, e vai ter aquele café da manhã igual teve aqui, né? Mais ou menos de graça? Tem que ler, tem não, né? É sugerido levar 1 quilo de alimento não perecível, que a gente vai doar para o lar Nossa Senhora das Graças e para um grupo lá da UMEP que faz atendimento a moradores de rua, né? Então não tem que levar 1 quilo não, a gente sugere levar 1 quilo de alimento não perecível. E vai ter confraternização, vai ter estudo, vai ter música, vai ter dramatização, vai ter teatro, vai ter roda de conversa, né? Então, vamos na CEP. É só entrar nos grupos aí, ou no Instagram do seu e se inscrever, né? Então, acontecem essas coisas. Quando a gente fala de algo, eu trouxe a CEP, né? Porque é algo que está aí, estou aproveitando e vendendo o nosso peixe, né? Fazendo a propaganda da CEP, mas são diversas oportunidades que nós temos de participar de ótimos eventos. Não precisa ser só religiosos não, tem ótimos eventos também que não são religiosos, mas que a gente prefere não ir e vai naquele outro que nos causa muitas vezes dores, angústias futuras, né? Quando não causa no dia. Então é mais fácil, a porta larga é mais fácil, é mais tranquilo, não tem responsabilidade, não tem a gente não tem aquela preocupação, vou ter que voltar, vou precisar continuar, vou ter que dar andamento nisso. Então é mais fácil entrar pela porta larga. Mas ele traz uma terceira verdade, né? Que existe uma forma de cessar esse sofrimento. Existe uma forma de cessar o sofrimento. E essa forma é fácil, principalmente para nós. Nós já estamos nesse processo, né? Nós já conhecemos essa forma.
que é obtendo o conhecimento espiritual. E isso nós já temos, isso nós já estamos obtendo. Nós só precisamos quebrar as correntes que nos prendem. A perdição, a porta larga, as pessoas, né? Onde ligar o celular da Ana Cátia. Então, a gente precisa quebrar essas amarras, porque a gente está muito preso ao nosso passado. Então, se no nosso passado a gente vinha praticando essas ações que o mundo nos traz, né, com muita vantagem, com muita alegria, a gente quer continuar. Mas nós que já estamos nessa fase de conhecimento espiritual, nós já conseguimos quebrar essas correntes, essas amarras, né? Nós já conseguimos preferir vir à reunião, nós já conseguimos preferir vir ao estudo, nós já conseguimos preferir ir à CEP, né? Então, isso já faz parte de nós, porque nós já estamos nesse burilamento, né, de cessar o nosso sofrimento. Todos nós ainda sofremos. Todos nós passamos por todos esses processos que nós falamos aqui. Mas nós já estamos entendendo, nós já estamos compreendendo, nós já conseguimos avaliar até que ponto a gente pode suportar para poder ir seguindo adiante. Para isso acontecer, a gente precisa mudar, né, as nossas atitudes. A gente não pode ficar só na falação, né? Só falando. A gente precisa começar a agir, a operar o que nós estamos falando, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos aprendendo, né? No Café em Família, nós trabalhamos, para quem não veio, nós trabalhamos 3 músicas. Eu cheguei, tinha umas músicas que sobraram ali, né? E aí eu acabei olhando a letra da música, aquela que nós não trabalhamos, Corações Tarefeiros, está aqui, a flutuar, né? E aí eu acabei abrindo aqui no celular a Atitudes de Amor, né, do Jonathan Moreira, que diz que nós buscamos caminhos que nos permitam ser melhores, e entre provas e conquistas nós progredimos como ser, que em cada circunstância aprendemos novas lições, que o saber nos faz compreender, que a ação nos faz crescer, que nós precisamos praticar o que Jesus nos ensinou, que não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Dar um abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim e a você também. Partilhar o pão e a energia com um irmão, só depende de você viver como um cristão. Então, nessa pequena letra dessa música, né, que foi trabalhada aqui por um grupo, a gente vê quanta coisa que a gente pode fazer, né, tendo atitudes de amor. Esses pequenos gestos, que é dar um abraço em alguém, que é ouvir. Ouvir é algo muito importante. É muito ruim quando alguém chega para falar alguma coisa conosco, né, ou desabafar, e a gente, agora eu não posso. Então, que nós possamos renovar essas nossas atitudes, né, de amor com todas as pessoas. É algo simples, né, mas é algo que tem que vir do coração, tem que partir de dentro de nós, né? Está olhando o relógio, né? O relógio não para, né? Aí Jesus,
ele, quando fala aqui, né, da porta larga, né, e da porta estreita, ele comenta, né, que por isso que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos são chamados a transpor essa porta estreita e poucos os escolhidos, mas não são poucos escolhidos por Jesus, somos nós que fazemos as escolhas. Nós é que escolhemos não transpor a porta estreita, não entrar por ela, pelas dificuldades que muitas vezes nós sentimos, né? Então que nós possamos procurar essa porta. E aí Jesus diz assim, certa vez também ele disse assim: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. E aí são, né, 3 frases seguidas: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Bater aonde? Aonde que a gente bate? Na porta, né? Quando a porta está fechada, a gente está buscando, né? Então a gente busca e bate para achar, mas para achar o quê, né? E ele diz assim: batei e abrir-se-vos-á. Quem que vai abrir? Se vai abrir, alguém tem que abrir para a gente, né? A porta só abre quando a gente tem a chave, não precisa de ninguém para abrir, mas aí a gente também não bate. Então, se nós estamos batendo em algum lugar, tem que ter alguém para abrir. E se tem alguém para abrir, nós vamos pedir e vamos obter, né? Então, nós vamos pedir o quê? Nós vamos chegar na porta, vamos bater e pedir um carro, pedir uma TV nova. Vamos bater e pedir coisas espirituais, né? Coisas que elevem o nosso espírito, porque esse alguém que está do outro lado da porta é Jesus. Por isso que ele diz que é para nós buscarmos, para achar. A gente precisa buscar. Se a gente ficar parado, a gente ficar quietinho, no nosso cantinho, na nossa casa, se a gente não procurar ler um bom livro, se a gente não procurar assistir uma boa palestra, se a gente não procurar fazer nada de bom, a gente não vai achar. A gente precisa buscar para poder achar essa porta que vai abrir para a gente e que nós vamos obter grandiosidade, muita coisa boa, quando a gente conseguir que ela se abra, né? E aí Jesus depois, ele nos dá um outro conselho. Ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Então aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. O que é ir após Jesus? É segui-lo, né? Mas não é segui-lo só caminhando atrás dele, né? Negar-se significa renunciar aos desejos e vontades egoístas e egocêntricos, desviando o indivíduo do bem e do amor. Então, a gente tem que renunciar a todas essas vontades egoísticas que nós temos, para a gente poder caminhar aí no bem e no amor. Tomar a cruz é assumir os compromissos que a vida nos deu, né? É não fugir das responsabilidades e respeitar os desejos dos outros. Então, qual é a nossa cruz? A nossa cruz é aquilo que foi nos dado nessa encarnação, né? Muitas vezes é um trabalho, muitas vezes é a família, mas
Aí vem aquela pergunta, mas e eu, se eu fiz de tudo? Vamos trazer um exemplo do filho, né? Se eu fiz de tudo para o meu filho ser uma pessoa boa, se eu ensinei os bons caminhos e ele não seguiu, né? Ele se resvalou. A gente que está aqui há muito tempo na casa, a gente conhece casos, né, de jovens, crianças e jovens que passaram por aqui e que foram muito bem educados, tanto na educação moral, né, pelos pais, e que depois tomaram outro caminho. Então, e aí? Se os pais fizeram tudo certinho, a culpa é dele, a responsabilidade é dele, do filho, né? Agora, se os pais não fizeram tudo certinho, aí divide a responsabilidade, metade dos pais, metade dos filhos. Então, tomar a sua cruz é isso, é a gente fazer tudo aquilo que está projetado para a nossa vida bem feito, né? Mesmo que doa. E seguir é incorporar os ensinamentos de Jesus. Seguir Jesus é incorporar, é tomar para nós aquilo que Ele nos ensinou, né? E aí, como eu disse, as músicas estavam ali, e as músicas do Corações Tarefeiro, todas elas sobraram ali, né? Que ela não foi estudada no grupo, foi aquela música que nós colocamos no final, com o nome dos tarefeiros da casa que já desencarnaram, né? Pelo menos aqueles de 1964 para cá, né? E a música do Carlinhos Conceição, né, ela diz assim: já somos uma multidão e temos tanto a fazer, não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder, ignorar a aptidão é resvalar, é cair, são tantas as obrigações, já não dá mais para fugir, né? Olha só esse primeiro verso, né? Somos uma multidão, como temos coisas a fazer, mas nada de indecisão, a gente não pode ficar indeciso, principalmente nas coisas boas, né? Porque a gente não tem mais tempo a perder, está suando a hora, está chegando a hora, o planeta está progredindo, a gente precisa progredir junto, né? Aí ele diz assim: ninguém aqui precisa ser o médium do ano, um mar de virtudes, mas é só ser do bem, doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde e moral. Então, não precisa ser santo, quando ele fala, né? Não, quando ele diz que não precisa ser o médium do ano, né? Como ele é espírita, ele falou dessa forma, mas seria a mesma coisa que não precisa ser santo, mas a gente tem que doar um pouco de nós, um pouco de virtude, é ser do bem, né? Doando saúde e moral. E aí, para encerrar, né, já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia, porque caminhar pela porta larga é uma santa rebeldia, né? Só os rebeldes que vão fazer isso. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem não há quem não possa, é de sombra e de dor toda ausência de amor. Então, se tiver ausência de amor, a gente vai ter sombra e dor, né? Não vê que a redenção do mundo está batendo a porta, é a porta que Jesus diz: batei e abre-se-vos-á, né? A porta estreita que Ele pede ou nos aconselha a transpor, né?
Então, que nós possamos ter muita coragem, pôr a mão na massa, né? Seguir adiante e nos tornarmos um verdadeiro, um excelente cristão. Que Jesus abençoe a nossa noite, abençoe cada um de nós, os nossos passos, que nós possamos caminhar cada vez mais rumo à felicidade maior. Obrigado.